Papo Literário. Apoio cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Olá! Estamos em setembro, mês da primavera e de muita inspiração. Está começando sua revista eletrônica voltada para a literatura, que nesta edição traz participações de diferentes municípios cearenses. Vamos mostrar obras inspiradas nas lendas de Capuí, escritas e ilustradas pela professora Suiane Rodrigues. Já a secretária de Cultura de Varjota e escritora Iane Cordeiro publicou um livro, A Lenda do Mosquito e a Lâmpada. Nossa entrevista especial é com a jornalista e escritora Cláudia Albuquerque, que fala do livro Ceará à Mesa, Sabores, Histórias e Receitas. Tem ainda a primeira feira literária do Mulherio Ceará e o livro Histórias de Sucesso, da administradora de empresas Alana Navarro. Tudo isso e muito mais agora no Papo Literário. Começamos o Papo Literário de hoje com dois livros da professora Suiane Rodrigues, que falam das lendas de Capuí, A Pedra do Zé do Santo e João Perdido. Você vai conhecer também a política cultural do município, que incentiva a leitura desde cedo. A 201 quilômetros de Fortaleza, na famosa Rota das Falésias, fica o município de Capuí, onde é possível encontrar deslumbrantes belezas naturais e muitas lendas. A professora Suiane cresceu ouvindo as histórias do lugar. História de pescadores, que meu pai é pescador, meu avô era, meu irmão, meus tios, primos, uma geração toda. Foi através de uma caminhada que eu fiz com uma prima minha e a gente chegou até lá na pedra. Quando a gente viu de um certo ângulo, aí observou direitinho o formato de um rosto, né? E aí eu mostrei para eles. O meu pai e o meu tio, eles se emocionaram muito quando viram a pedra. Aí eu falei, né, que eu sempre tive vontade de escrever assim para crianças, principalmente inspirada num escritor que eu tenho um carinho assim muito grande, uma admiração, que é o Monteiro Lobato. Então, quando eu vi aquela pedra, eu tive vontade de escrever. Comecei a rabiscar. Aí eu mostrei para uma colega da educação e um professor que era o meu coordenador, né, na época. E eles gostaram muito, aí foram me dando ideias e assim aprimorar a história. E ao participar de uma feira virtual em 2001, durante a pandemia, Suiane apresentou a história escrita por ela. Eu apresentei para a Secretaria de Educação de Capuí e desde então várias escolas e centros de educação infantil foram me convidando para poder mostrar, né, a história que eu escrevi, que é considerada assim para mim como uma grande homenagem ao município que eu tanto amo, que é Capuí, e também pela história, né, dos meus familiares de pescadores. Uma história assim que eu misturei um pouco de realidade com ficção, fala sobre o pescador, sobre a pedra, aí eu coloquei a sereia em relação ao lugar, ao peixe mero. E as ilustrações eu fiz baseada no local das paisagens, que é a Praia de Picos e Barreiras da Sereia. A inspiração para o segundo livro veio de uma publicação da Secretaria da Cultura, de uma história que a escritora Suiane já tinha ouvido falar. Eu escrevi a história e formei um grupo de teatro na escola Arte da Gente. Era um teatro que já tinha. Aí depois a gente colocou outro nome, que é Estrelas de Belém, que é o teatro atual, né, com outros estudantes. Eu fui me aprimorando mais ainda sobre a história do menino, que é considerado um menino santo. Várias pessoas de Capuí são devotas. Eu, inclusive, já alcancei milagres. Então, assim, é uma história que fala muito de fé, de religião, de emoção, a questão da cultura local de Capuí. Os livros de Suiane ampliaram as atividades literárias do município. Ter uma escritora que para nós, né, Suiane, é um orgulho para nós, é uma inspiração para as crianças, ter a oportunidade de ter o contato com ela, de ouvi-la contando as histórias. Capuí é uma terra de lendas e tradições, de muita cultura e de várias manifestações culturais, então é muito importante a gente também trazer a cultura através das mais diversas linguagens.
A secretária de Cultura de Capuí, Riana Jéssica da Rocha Araújo, explica que a leitura tem um destaque todo especial no município. Dentro da pasta da cultura, nós temos vinculado à nossa secretaria uma biblioteca, a Biblioteca Municipal Maria Maia Rebouças e o Centro Cultural da Praia de Quitérias. São esses os equipamentos onde a gente tem muitas ações de incentivo ao livro e à leitura e também temos a alegria de termos uma bibliotecária, que é a Vanessa Camilo, e através dela nós temos desenvolvido várias atividades junto à rede de bibliotecas. A gente tem fortalecido essa rede de bibliotecas públicas, municipais e comunitárias, que hoje em Capuí são 7 equipamentos que trabalham o livro, a leitura. E ela convida a todos para conhecer de perto essas histórias. A gente consegue viajar para Icapuí através das histórias contadas, como a Pedra do Zé de Santo, como a história do João Perdido, mas nada como recebê-los lá e vocês poderem conhecer todos esses locais que inspiraram escritores como a Suiane a desenvolver suas obras, inspirado nessa terra de tantos encantos que é Icapuí. Então fica o convite para que todos possam ver, viver e sentir todas essas alegrias que Icapuí tem para oferecer. E quem diz o livro de cabeceira de hoje é o reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, Vauli Menezes. Confira a dica literária dele. Olá, eu gostaria de indicar um livro que é o meu livro de prateleira, um livro que mudou a minha visão de mundo para o papo literário. Olhai os Lírios do Campos, de Érico Veríssimo. Façam a imersão nesse livro e vejam a transformação humana que ele pode provocar em nossas vidas, mas principalmente mostrar que somos seres que cuidamos uns dos outros. A secretária de Cultura de Varjota e escritora Iane Cordeiro publicou um livro, A Lenda do Mosquito e a Lâmpada. Veja aqui no Papo Literário com exclusividade. Algumas obras literárias são mesmo inspiradoras e conseguem ganhar diferentes formas. Podem virar poesia, teatro, cordel e até literatura infantil. Foi o caso do livro A Lenda do Mosquito e a Lâmpada, de Iane Cordeiro. A Lenda do Mosquito e a Lâmpada surgiu de um poema de mesmo nome, do Mailson Furtado, e virou um cordel, né? E a partir desse cordel ele já ganhou várias versões, dentre elas esse livro, que foi ilustrado pela Iná Moura, que é fortalezense, uma artista brilhante, que nos deu esse presente da ilustração dessa obra maravilhosa, né? Esse projeto foi possível a partir do edital de incentivo às artes da Secult Ceará, né? Na categoria literatura, que proporcionou a publicação dessa obra que tem nos deixado muito felizes. Secretária de Cultura de Varjota e escritora, Iane conta ao público do Papo Literário do que trata essa lenda. Esse livro traz o motivo das mariposas namorarem as lâmpadas dos postes, né? E segundo a nossa lenda, trata-se não só de uma curiosidade, mas de uma história, de um amor entre um mosquito e o objeto lâmpada, que é visto pela natureza como uma estrela nova, né? Uma estrela particular daquele lugar. Isso em rimas de cordel, né? Que vem debulhando aí esse sertão que vira cidade a cada dia, né? E encerramos essa reportagem com um presente para o público. Iane declama uma parte da história. A história que eu vou contar é o tempo antigo que traz. Tempo em que os bichos viviam livres, felizes e em paz. Mas tudo o homem inventa e veja o que a invenção faz. Era uma planta gigante, mas sem galho, folha ou flor. Tinha aparência de pedra, das nuvens chuvosas a cor. Essa estranha criatura causava um grande pavor. Os mosquitos perturbados matutavam o ocorrido. Pobre planta, mal nascida, já parece ter morrido. Sem saber o que pensar, continuava o alarido. Numa noite qualquer, notou-se algo diferente. Lá na ponta do tronco morto surgiu uma estrela cadente. E o seu brilho impressionava tanto bicho quanto gente. Após o intervalo, você vai assistir a uma entrevista especial com a jornalista e escritora Cláudia Albuquerque, que fala do livro Ceará à Mesa,
A gente volta já já. Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. O Papo Literário está de volta com uma entrevista especial da jornalista e escritora Cláudia Albuquerque, autora dos textos, edição e entrevistas do livro Ceará à Mesa, Sabores, Histórias e Receitas. A obra mostra o talento gastronômico de 3 grandes chefes, Fernando Barroso, Bernardo Ardi e Elcio Nagano. Cláudia conversa agora sobre o livro com a jornalista Mônica Silveira. Olha, Soraya, que delícia de livro. Ceará à Mesa. Sabores, histórias e receitas. E eu estou aqui com a Cláudia Albuquerque, jornalista e escritora, responsável pelos textos, que vai falar sobre essa obra maravilhosa que mostra a gastronomia cearense, a culinária cearense. Sim, exatamente. Esse livro é um livro assinado pelos 3 chefes do movimento Ceará à Mesa. Logo eu vou falar sobre isso. Existe um grupo, eles formam um trio que defende essas ideias do Ceará à Mesa. Eles são o Fernando Barroso, o Bernardo Ardi e o Elcio Nagano. E o Ceará à Mesa é uma forma de valorização dos insumos regionais, da cozinha cearense e da nossa forma de tratar a terra, cultivar os alimentos. É uma tentativa de valorização do que é nosso. Nesses textos que você colocou no livro, fala um pouco da história também, de como surgiu a nossa culinária e dessa reinvenção, né? Exatamente. Esse livro é dividido em 3 grandes blocos. No primeiro bloco, a gente faz um breve passeio pela história da gastronomia no mundo e no Brasil, chegando no Ceará. Um brevíssimo passeio. No segundo bloco, a gente tem a biografia dos 3 chefes, isoladamente, Bernardo, Fernando e Elcio. E no terceiro bloco, a gente tem os insumos e as receitas. Então, nós falamos de cada um dos insumos que foram escolhidos pelos chefes para compor as receitas. São 12 insumos que a gente trabalha nesse livro. Não vou falar todos agora, mas só para vocês terem uma ideia. O queijo coalho, a carne de sol, o capote, a tilápia, o camarão, a lagosta e os vegetais, enfim. A gente fala de cada um deles, da produção deles aqui no Ceará, conversamos com produtores, com pescadores, com ambientalistas, com técnicos agrícolas e fazemos textos sobre esses insumos e logo depois trazemos as receitas. O Bernardo, o Fernando e o Elcio, né, os 3 chefes, eles se complementam ou eles escolhem estilos diferentes? Então, é muito interessante porque eles são muito diferentes entre si, mas compactuam das mesmas ideias sobre a importância dos insumos locais, dos produtos frescos, da busca pelas tradições, pela raiz, sem se fechar ao novo, sem se fechar às mudanças e às transformações. Eles têm isso em comum, embora cada um tenha seu estilo. O Fernando, recentemente falecido, infelizmente, esse livro vai ficar inclusive como um legado do trabalho dele. O Fernando, cearense, inventivo, muito curioso e autodidata. O Bernard, franco-francês, muito rigoroso, praticando uma cozinha de excelência, como que ele aprendeu com os mestres franceses. E o Elcio é Nisei, com uma forte cultura asiática, uma forte herança asiática, tendo nascido no Paraná e depois tendo vindo para o Ceará. Então, essas misturas, as influências de cada um, a partir das suas infâncias, dá um sabor especial, eu acho, ao trabalho que eles fazem juntos. Maravilha, né? Foi uma ideia muito boa
essa mistura, né? Que a gastronomia é uma mistura de tudo, né? Então, além dos seus textos, existe a seleção de fotos maravilhosas, né? Sim, nós temos fotos maravilhosas do fotógrafo Jarbas Oliveira, é um fotógrafo dos mais talentosos do Ceará, eu acredito. Eu e Jarbas saímos viajando por várias localidades do interior do Ceará para conversar com os agricultores, os pequenos produtores, o pessoal da piscicultura, pescadores, em Itarema, no Icapuí, em Ocara, em Apuiarés. Então, foi muito rico o material que a gente colheu. Inclusive, esse livro é uma síntese de tudo que a gente colheu. Tem muito mais, mas tínhamos que chegar a um resumo, né? Dá para um segundo volume. Já dá para um segundo volume, fica para o próximo. Ouvimos muitas histórias, conversamos com muitas pessoas, aprendemos muitas coisas. Comemos muito bem. E o que eu mais quis nos textos, a minha maior preocupação foi fazer um texto leve que fosse temperado por todas essas delícias que nós conhecemos no caminho e também com o convívio com os chefes. O convívio com os chefes foi muito importante. Agora, quem quiser adquirir esse livro, como é que faz? Então, esse livro vai estar à venda no Espaço Edil Costa, aqui em Fortaleza, que fica na Pereira Filgueiras, número 1970. E também vai estar à venda com cada um dos chefes, com Bernard e Elcio. Mas o ponto de referência mais fácil das pessoas encontrarem é o Espaço Edil Costa. Ótimo. Cláudia, parabéns pela beleza desse livro, muito importante, né, para ficar na história aqui da nossa gastronomia, e muito obrigada por sua participação no nosso programa Papo Literário. Eu que agradeço esse espaço tão especial. Espero que você goste do livro, espero que as pessoas leiam e se interessem, porque é um trabalho que foi feito com muito amor, com muito empenho. Nós passamos 2, 3 anos totalmente dedicados a esse livro. Após o intervalo, a primeira feira literária do Mulherio Ceará e o livro Histórias de Sucesso, da administradora de empresas, Alana Navarro. Papo Literário. Apoio cultural, Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Papo Literário. Apoio cultural, Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Estamos de volta com o Papo Literário. Vamos conhecer agora um livro que traz 41 histórias de sucesso, selecionadas pela administradora de empresas e escritora Alana Navarro. Uma obra que pode inspirar muita gente sobre o crescimento pessoal e profissional. O que fazer para conseguir o sucesso? E afinal, o que é ter sucesso? A administradora de empresas e escritora Alana Navarro foi convidada a publicar um livro sobre histórias de sucesso e reuniu 41 delas em uma só obra. Eu recebi um convite da editora, né, que estava com a proposta de fazer esse livro para poder usar a experiência, né, o que cada um passou, e inspirar pessoas a buscar o seu crescimento, né? Buscar também ter sucesso. O foco da editora é em desenvolvimento pessoal e profissional. Então, reuniu esses escritores, né? Esses autores que foram convidados, para poder falar, cada um contar uma história sua de sucesso e compartilhar, né, no livro de uma maneira que o aprendizado fosse posto em prática e que a pessoa buscasse sua evolução. As histórias abrangem profissionais de diversas áreas e que falam de desenvolvimento pessoal e profissional. São pessoas que trabalham com desenvolvimento humano, trabalham com treinamento, trabalham com formação de pessoas e têm o objetivo de ter uma missão, né, de desenvolver pessoas e trazer à luz a evolução. A gente se reuniu numa atmosfera positiva de desenvolvimento, foi muito bom. Tem histórias que trazem crescimento e evolução no âmbito pessoal, ou uma superação até por uma doença, né, que a pessoa teve, passou por um aprendizado, e como que ela ressignificou
nessa história dali para frente. A minha história já fala de liderança, já fala do papel do líder em transformar ambientes, pessoas para o crescimento. Então, tem diversas histórias e são histórias inspiradoras, principalmente porque elas são reais e aconteceram essas histórias com os autores. O livro traz ainda exercícios para o crescimento pessoal e profissional. Isso é um diferencial da editora, justamente para a leitura não ficar perdida, né? Porque a gente lê muitas coisas, a gente recebe muitas informações, mas é dessa leitura, né? O que eu tirei de aprendizado, o que eu vou fazer, o que eu pego para mim daquele aprendizado e qual é o meu plano de ação. O que eu vou fazer para me desenvolver? O que eu vou fazer a partir desse aprendizado? E é um diferencial mesmo, porque o livro é para você usar, escrever e fazer os compromissos de você com você mesmo, né? Não precisa você mostrar a ninguém, não precisa você apresentar para ninguém, né? O livro é seu e você escreve ali o que você vai fazer com aquele aprendizado a partir dali. Querendo ou não, né? Quando a gente escreve, né? A gente cria um compromisso, né? Com a gente mesmo. Então é um diferencial do livro, é você colocar em prática aquilo que você aprendeu a partir daquela história, né? E como aquilo ressoou em você. Então tem história que vai ressoar mais ou menos, de um jeito ou de outro, mas dali trouxe um aprendizado que você vai pôr na prática, né? O livro Histórias de Sucesso marca a estreia de Alana Navarro como escritora. Para mim foi uma experiência incrível, né? Porque é a primeira vez que eu escrevo. Eu tenho uma experiência em recursos humanos há mais de 24 anos, né? Atuo, né, no mundo corporativo, mas eu nunca tinha escrito nada, nenhuma obra, né? Tinha meus aprendizados, né, da história, de liderança, de desenvolvimento, de RH, mas eu nunca tinha escrito, né, uma história realmente para poder deixar marcada, registrada e que isso pudesse inspirar, né, as pessoas a buscarem evoluir cada vez mais. E a obra já está alcançando sucesso. Todos os coautores se empenharam bastante, né, para a gente divulgar o livro e a gente chegou à marca de 3.000 exemplares vendidos em 30 dias. Eu já pedi o segundo lote, né, o primeiro lote eu vendi inteiro, mas tem um link na bio no meu Instagram que a pessoa pode fazer a reserva, a solicitação, que eu entre em contato para poder fazer essa entrega. Né, quem está fora de Fortaleza, eu estou mandando por correios e está dando super certo. Como é o Instagram? Meu Instagram é @navarro_alana. E lá na bio tem o link para poder fazer a inscrição e a solicitação do livro. Foi um grande sucesso a primeira feira literária do Mulherio Ceará, realizada na Praça dos Mártires, no Passeio Público aqui em Fortaleza. Uma bela união de literatura e natureza. Veja como foi no Papo Virtual de hoje. Minha gente, aqui na Praça dos Mártires, Passeio Público, foi escolhido para a primeira feira do Mulherio de Letras Ceará. Foi um evento maravilhoso, muitos leitores, escritores, pessoas bacanas, trocando contatos, maravilhoso. Estamos aqui na Praça dos Mártires, Passeio Público, com a Patrícia Cacau. Estamos aqui, muitos escritores lançando seus livros. Olha aqui, que delícia. Os livros, esse aqui é uma antologia poética, Nas Entrelinhas da Vida, da Núbia Brilhante. Como respirar acima d'água, né? É da colega Beatriz Caldas, Morada em Edição, aqui da colega Priscila. Borboleta Incolor, da amiga Jane Caneca. Gente, foi um evento maravilhoso que aconteceu aqui, valeu a pena, na primeira feira literária do Mulherio de Letras Ceará.
nosso clipoema de hoje foi inspirado nos versos de Há uma natureza em cada vida, de Flor Bela Espanca. A narração é de Angélica Martins. Há uma primavera em cada vida, é preciso cantá-la assim florida, pois se Deus nos deu voz, foi para cantar. E se um dia hei de ser pó, cinza e nada que seja a minha noite uma alvorada, que me saiba perder para me encontrar. E com esses belos versos encerramos o Papo Literário de hoje. A gente volta a se encontrar no próximo sábado com mais informações quentinhas do mundo das letras. Até lá!